Olá pessoal, muito bom estar aqui com vocês nesse nosso Cadernos do Hudson e ter esse tempo com lideranças, né? Discipulado e liderança são temas que geralmente estamos trabalhando aqui. E nesses dias, quero lembrar você de sempre que possível compartilhar esses vídeos e passar essa mensagem para outros líderes que estão buscando exatamente ouvir o Senhor, ter direções, refletir, pensar sobre o avanço do reino nesses dias. Dias com muitas características do que a profecia bíblica nos anuncia, dos tempos do fim, né? E eu quero hoje pedir que você compartilhe, participe conosco de levar essa mensagem, né? E quero também desafiá-lo a pensar biblicamente, chamar os seus líderes para sempre refletir sobre esses temas que estamos falando aqui e pensando. O nosso objetivo é exatamente que haja um despertar profético, haja um despertar da liderança, né? Essa liderança profética que está na nossa geração hoje. Nós precisamos dizer algo, nós precisamos responder a esse tempo. O espírito desse tempo é um espírito que está devorando, vamos dizer assim, o espírito que opera no mundo, né? Ele está devorando todos os absolutos e querendo que a maioria fique realmente nessa superficialidade, sem profundidade, sem reflexão, sem pensar, né? No meio de uma cultura de manipulação e controle, onde cada vez mais não é, o totalitarismo avança, filosofias nesse sentido se juntam para cooperar com um controle do homem, um controle para a família, controle em todas as áreas da vida. Mas no meio disso, aqui estamos nós, né? O povo de Deus, o povo do reino, o povo que realmente foi chamado para seguir Jesus, mesmo em tempos difíceis. E nesse tempo, assim, nós devemos buscar esse despertar da glória de Deus. Muita gente, quando pensa na glória de Deus, pensa em derramamento do poder da maneira, vamos dizer assim, popular, que é um corpo tremendo, arrepios e coisas como essa. Olha, a glória de Deus é a obediência à palavra de Deus, ao conhecimento revelado dos princípios de Deus, da pessoa de Deus, principalmente. O conhecimento de Deus é a vida eterna e a prática da justiça, né? Essa justiça do reino dos céus, que o próprio Jesus falou bastante. Então, nós temos um foco de Jesus em trazer a glória completamente diferenciado do que o espírito religioso, a atmosfera religiosa ou mesmo a cultura religiosa hoje define. E todas essas práticas e conceitos desenvolvidos aí à borda, à margem do conhecimento da profecia bíblica, do conhecimento da vontade de Deus revelada na Escritura, tem sido uma marca de muitos que estão preferindo não se aprofundar. Porém, eu quero chamar você exatamente para isso agora, para se posicionar nesse despertar, mas em cima da palavra e buscando a revelação da unção de Cristo Jesus nos ensinos dele, o poder da sua palavra, o poder das revelações entregues, por exemplo, a respeito do reino de Deus. Então eu quero lhe recomendar o estudo profundo de Mateus 13, por exemplo, onde várias profecias, parábolas, na verdade, sobre o reino estão lá descritas, estão colocadas como elementos que são fundamentais para o conhecimento do povo do reino agora, né? Bíblia pura mesmo, na veia. Nós necessitamos de exposição bíblica, conhecimento bíblico, e não só o conhecimento, mas a aplicação, a obediência disso, como implementar isso,
na nossa vida diária. Então, a profecia vai nos trazer muita esperança, por exemplo. Nós necessitamos demais da profecia que nos conduz a essa esperança, que nos conduz a esse conhecimento de como as coisas serão, inclusive no final. Reafirmando que Apocalipse, o livro de Apocalipse, é a revelação, é quando Deus decide remover os véus. E ele fez isso quase 2000 anos atrás, quando nos deu acesso ao livro de Apocalipse, a revelação. Né? Então, é desejo de Deus que a gente leia, estude, medite. Então, a igreja está muito atrasada, por exemplo, nos estudos da profecia. A igreja está muito atrasada no que diz respeito a esse conhecimento do que Deus disse a respeito do fim. E ele nos disse isso não para termos medo, não para entrarmos num lugar de tormento, tragédia e medo, não, mas ao contrário. Ele nos deu esse lugar como um lugar de conhecimento e entendimento dos seus pensamentos, e o estudo vai nos trazer essa esperança, com certeza. Eu quero também trabalhar com você a necessidade de termos como igreja um foco no posicionamento como governo de Deus, como reino de Deus. Nós estamos sobre a terra agora sendo treinados para governar com Cristo. E há uma necessidade imensa, imensa desse povo que está sendo instruído pelos os 5 ofícios, né? Os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Há uma necessidade de todos eles mergulharem no conhecimento de Cristo, porque em Cristo estão todos os segredos da nossa própria vida e do plano de Deus para a igreja na consumação dos séculos, né? No final da história, como será esse encerramento? E tudo está em Cristo. E uma igreja madura só vem desse mergulhar em Cristo. Uma igreja pronta para esses dias finais vem desse conhecimento revelado da pessoa de Cristo. Então eu quero encorajar você que está aqui a um conhecimento desse posicionamento do reino e avançar nesse posicionamento do reino, não é? E o posicionamento do reino principia com o conhecimento de Cristo, como o rei vindouro, esse rei vindouro. E quando ele veio a primeira vez, os seus ensinos, né, estão cheios de revelação sobre ele como rei. O livro de Mateus é a apresentação de Jesus como rei para os judeus, esse governante que virá. E ele, como esse governante perfeito que já começou, né, o seu trabalho, porque ele foi também reconhecido como rei entre os judeus, e essa posição dele de rei é uma posição que nós, como igreja, necessitamos entender. Ele é posicionado na linhagem de Davi, porque ele vai governar a partir de Jerusalém, e o seu governo será um governo eterno, perfeito de Deus, a partir da cidade de Jerusalém, durante os 1000 anos que a Escritura fala. Eu creio nisso literalmente, porque foi a maneira da aplicação da primeira vinda, foi literalmente. Eu creio que a aplicação da segunda vinda também será literalmente. Então, entendo que esse posicionamento é que nós como igreja necessitamos, ou seja, conhecer biblicamente, estudar biblicamente sobre o reino de Deus, pregar à igreja biblicamente o reino de Deus, o evangelho do reino. Por que é o evangelho do reino? É o evangelho do governo. É ele que manda, é ele que governa a nossa vida, é a sujeição ao seu senhorio. Então, esse alinhamento precisa ser repassado. A igreja já sabe disso, os crentes antigos talvez, mas a geração atual necessita repassar esses fundamentos. E cabe aqui um parêntese, deixe-me dizer uma coisa a você. Os dias que hão de vir futuramente são dias, eles já começaram, né? Mas eles vão ser aprofundados, intensificados, serão dias de fome, serão dias de vacas magras. Nesse sentido, nós precisamos dos celeiros de fundamentos da fé, porque o anticristo, o espírito dele que já atua e a operação dele
em breve estará sendo manifesta a sua presença, eu creio. E antes disso, nós já temos uma desconstrução da fé. Nós estamos um intenso aparato, não é, sociológico, né, global, psicológico, espiritualista, para apagar completamente todos os fundamentos da fé. E se forem perdidos os fundamentos, a situação vai ficar grave, como nos diz a palavra lá em Salmos 11. Então, precisamos manter os fundamentos da fé. Nós precisamos armazenar a verdade na mente do nosso povo, repassar os fundamentos do reino, os fundamentos de Cristo, da pessoa de Cristo, da sua vida, da sua obra e do seu reino, do seu governo, como será o fim, não é? As palavras proféticas a respeito do fim. Esses assuntos precisam ser estudados, biblicamente expostos, as parábolas, Mateus 13, como estou sugerindo, haver um verdadeiro mergulho nisso para que o povo se posicione com a vinda do rei, se posicione com a pessoa verdadeira de Cristo, sabendo quem ele é e como manter a fé em dias de tanto posicionamento anticristo, tanta cultura anticristo, a desconstrução desses princípios judaico-cristãos, como estamos vendo. Então, esse posicionamento seja um despertar sobre você que está ouvindo aqui, para que isso traga imediatamente pelo Espírito aquilo que é a vida cristã normal. Nós chamamos de avivamento, mas a vida cristã normal deve ser marcada por milagres, né? Milagres e soluções estratégicas da sabedoria de Deus, demonstrando no dia a dia, demonstrando agora, demonstrando nesses dias o poder de Deus, trazendo no meio dessa desordem, desse caos que o mundo está, trazendo verdade, trazendo honestidade, trazendo integridade, trazendo glória, trazendo no sentido de dar oportunidade aos homens de ver o poder de Deus em funcionamento. Ver o poder de Deus em funcionamento. Inclusive, quero posicionar aqui a importância da oração e adoração coletiva. Enquanto temos liberdade para orar e adorar em nossos prédios, vamos fazer isso. Vamos fazer isso coletivamente. Uma adoração centrada na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. Canções que exaltem o seu nome, sua pessoa, sua vida, sua obra. Ensinando o povo como antigamente, por exemplo, os salmos ensinam sobre como adorar. A partir do Salmo 92 até o Salmo 99, o salmista ali desenvolveu uma sequência de salmos onde ele dá destaque a essa exaltação de Deus, da sua glória, da sua majestade, do seu poder, do seu trono sobre todo o trono. Essa cultura de exaltação do Senhor, onde o foco é o Senhor, deve ser a cultura do nosso posicionamento no reino. Então, quando nós, como igreja, localmente nos posicionamos, o que acontece é que, imediatamente, o mundo espiritual ao nosso redor se posiciona. O território onde estamos se posiciona, porque a noiva, aquela que é a igreja, né, os eleitos do Senhor, aqueles que estão assentados nas regiões celestes em Cristo Jesus, se posicionam e colocam principados e potestades completamente dominados debaixo dos seus pés, porque isso começa com oração e adoração. Isso começa com uma visão do trono de Deus. Isso começa com um povo que está olhando e então é convertido, é transformado. Não é? Isaías teve a sua mudança no meio do ambiente de adoração e as tochas vivas, as brasas vivas trocaram sua cultura de impiedade, de iniquidade, tiraram o seu falar errado e o elevou a um nível acima da cultura do seu povo. E nós necessitamos desse ambiente onde o foco da presença é o Senhor e a nossa adoração vai trazer essa transformação, tanto internamente, porque internamente nós estamos necessitados disso, e deixe-me falar um pouquinho sobre isso,
nós estamos vivendo um fogo refinador. Esse fogo refinador, ele tem a ver com estamos sendo treinados para governar, para reinar, e então o Senhor está removendo de nós muitas coisas com as aflições, as perseguições, que ainda são muito introdutórias, no caso brasileiro, né? Mas já existem nações onde a igreja está sendo perseguida e sofrendo já muito mais intensamente do que nosso caso. E eu entendo que esse é um fogo refinador, né? Esse fogo refinador é no sentido de permitirmos que as vestes de santidade nos envolvam em dias tão maus, em dias de tanto medo, tanta insegurança. O Senhor está nos conduzindo para uma dependência dele, né? Dependência, confiança, não é? Uma firmeza na fé, um novo nível de fé que será necessário para os últimos dias. E aí, chamados e habilitados, né, para vencer. Chamados e habilitados para vencer. Não basta ter a palavra de ser vencedor, precisa ser habilitado para ser um vencedor. E para vencer existem as provas, por isso que as provas vêm, o fogo refinador. Então, ao invés de querer que as coisas mudem e tudo fique na tranquilidade, perceba a misericórdia do fogo refinador. Perceba a misericórdia dos dias maus que nos preparam. Perceba as aflições que nos tiram da embriaguez mental, que nos tiram de uma acomodação com o próprio sistema mundo, de uma letargia em relação a toda a realidade dos últimos dias, dos últimos tempos. Então, abrace o fogo refinador. Quero também lhe desafiar a uma outra coisa que eu vejo o Espírito de Deus trabalhando, que é um tempo onde o Senhor está construindo. Deus está construindo em meio ao caos. Ele está... esses que estão percebendo o fogo refinador, estão se posicionando na unção de Elias para restaurar o coração dos pais e o coração dos filhos, estão se posicionando para que a terra não fique ferida, a terra das famílias cristãs, a terra das famílias que estão buscando a glória de Deus, a terra dos filhos, do coração dos filhos, né? O coração dos pais. Há um povo que está reconciliando e reconciliado e ferido, mas trabalhando para a cura, recebendo cura para curar, né? Sendo curado para curar. E esse agir de Deus é uma construção. Como no tempo de Neemias, nós temos que nos levantar e construir, reconstruir famílias, né? E a partir das famílias reconciliadas na unção de Elias, no espírito e no poder de Elias, avançarmos para a vida comunitária da igreja ungida nessa perspectiva de construir com uma espada na mão, uma colher de pedreiro na outra mão, né? Edificadores da casa de Deus nas nações. É isso que nós somos. Nosso foco, não para ganhar dinheiro para nós, mas termos os recursos do propósito para irmos às nações. O foco de obedecer o Senhor aqui dentro, não é? E o foco de obedecer o Senhor nas nações, como uma nação de propósito, uma nação que tem um chamado para ser uma nação de paternidade para outras nações, uma nação que treina líderes, uma geração de líderes, uma nação que permanece no muro, né? Edificando o muro. Então não desça do muro, mesmo que ataquem você, mesmo que joguem coisas em você para tirar você da perseverança de estar construindo muros de defesa para a igreja, de defesa para a família, de defesa para a vida, para a infância, de defesa para todo o propósito de Deus. Não desça desse muro de oração, não desça desse muro de adoração, não desça desse muro de edificação, né, que a igreja está realizando agora, mas permaneça mesmo debaixo de todo esse barulho,
mesmo debaixo das pedras que possam ser jogadas. E saiba que no passado, homens e mulheres de Deus chegaram até essa posição, cumpriram, foram fiéis porque não desanimaram. O próprio Neemias completou a sua obra porque permaneceu firme naquilo que era o propósito de Deus para a sua vida. Então, eu quero lhe lembrar disso. Medite em todas as profecias bíblicas, medite em Mateus 24, Mateus 13, chamando a atenção especificamente para as 7 parábolas de Mateus 13. São parábolas sobre o reino de Deus. Medite em todas elas, ensine a igreja sobre elas e entenda que estamos nesse tempo do fogo refinador. Estamos também num tempo de avançar em construir, olhando para o que Deus vai fazer nesses 7 anos agora. Nós temos uma tarefa imensa e intensa na Grande Comissão, no Mandato Cultural, até 2030, né? Nós teremos em 2033 2.000 anos da obra de Cristo, né, sobre a Terra. Então, nós teremos um tempo muito histórico, muito profético, um período desafiador para a igreja, por causa de tudo que está se confirmando sobre os últimos dias, sobre essa aliança em torno do anticristo, essa unidade, essa tentativa do espírito religioso de estabelecer uma fé global, uma única fé global. E como vamos resistir a isso, não é? Como aqueles que estão seguindo o Senhor vão ser separados agora, né? Porque alguns, com certeza, vão passar pela prova, dando glória a Deus, né? Do fogo refinador, mas outros vão revelar que estão frequentando comunidades cristãs, mas a fé cristã não está neles, não é? Eles não serão capazes de suportar esses últimos dias, mas esses últimos dias são também de separação, né? Deus vai separar o justo do injusto, Deus vai separar o joio do trigo a seu tempo, né? A seu tempo e a sua forma, como as parábolas falam. Então, somos desafiados a perceber que há internamente dentro da igreja muitos que não possuem esse fundamento da fé cristã, mas nós vamos dar oportunidade e devemos dar oportunidade a todos para conhecer os fundamentos do reino, os fundamentos da vida de Cristo, os fundamentos da vida do Rei. E eles então vão decidir o que eles vão querer, como andar no Espírito e obedecer o Senhor, como ter uma vida devocional, de conhecimento da Escritura, porque nós não sabemos até que mês, até que ano nós vamos ter a produção e a circulação de Bíblias, que ano elas serão proibidas, que ano a igreja vai ser obrigada a fechar ou se junta com a fé ecumênica que vai dominar de uma só religião ou fecha. Então, esses cristãos desse tempo devem ser instruídos sobre essa fidelidade a Deus. Então, eu não quero trazer sobre você nenhum medo, eu não estou comprometido com nada disso, de trazer pânico nesse sentido, mas esses são os fatos reais que estão em andamento e nós precisamos nos mover pela realidade, com o conhecimento da realidade. Eu quero encerrar com aquela palavra de João 17:17 que diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando o Senhor disse isso, ele disse nesse contexto de oração pela igreja, de oração pela sua noiva. E a sua noiva será conhecida por amar a verdade, conhecer a verdade e se santificar nela. Esse foi um pedido que ele fez ao Pai. E o Espírito do Pai está trabalhando essa santificação. Então, mergulhe na Escritura, grave a Escritura, ensine a Escritura aos seus filhos, busque o poder de Deus, seja cheio do Espírito Santo e ande nessa vida com ação de graças, vivendo isso como a glória de Deus. Isso é a glória de Deus. Os milagres vão acontecer, a revelação da majestade do Senhor vai acontecer, conhecimento de Deus vai acontecer
E no meio do conhecimento de Deus, todos esses sinais vão acompanhar. Enquanto isso, haverá o discernimento dos últimos dias, o discernimento dos sinais da volta do Senhor, o discernimento também do propósito do Senhor e como devemos nos dedicar a realizar esse propósito agora. Então faça isso e procure homens e mulheres, se junte com homens e mulheres com a mesma visão, que estão sendo guiados pelo Espírito, eles estão espalhados por toda a terra, estão espalhados pelas cidades, eles querem o que Deus quer, eles amam o que Deus ama, eles têm adoção pelo que Deus tem adoção. Então se junte a esses homens e mulheres e já não esteja mais dentro de uma bolha religiosa, nem uma bolha cultural religiosa, mas esteja realmente guiado pelo Espírito de Deus e seja flexível ao Espírito, obedeça ao Espírito, e esteja com aqueles que são a casa do Senhor verdadeira sobre a terra, sobre esta nação e sobre as nações da terra. Nunca se esquecendo que a visão do reino é local, é translocal, internacional, envolve a nação e envolve as nações. Não tem uma visão só para dentro, tem uma visão para fora, para o Brasil e para as nações da terra. Também não esquecendo de treinar os líderes que estão com você. Não segure as pessoas com você. Treine as pessoas e envie as pessoas para realizarem seu propósito. Porque nosso papel é esse, o papel dos 5 ofícios, conforme Efésios 4, é treinar as pessoas para, inclusive, obedecer à grande comissão e o mandato cultural, realizar o que o Senhor mandou através do propósito que cada um recebeu, propósito pessoal, familiar, propósito que o corpo tem de realizar nas regiões, de trazer o reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Como é feito no céu, seja feito na terra. Persiga estas direções claras, essas ordens claras do Senhor para nós hoje. Deus continue abençoando sua vida. Louvo a Deus por todos aqueles que já estão caminhando, que já estão realizando, que já estão obedecendo o Senhor, que já estão nesse novo nível de intimidade, mantendo e avançando e fazendo as conexões. Bendito seja o Senhor pela tua vida e Ele te abençoe ricamente onde você for. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, não esqueça de colocar aqui o seu sinal de que você gostou, faça comentários e faça contato conosco também, se quiser, para termos essa mesa, termos esses momentos. Estamos sempre indo nas várias regiões do país, sentando à mesa com líderes e procurando compartilhar o que o Senhor tem dado e ouvindo também do corpo que o Senhor tem dito a outros homens e mulheres como você. Deus abençoe e até a próxima vez.